Hoje eu moro legalmente aqui na Espanha. Meu processo começou há quase 2 anos e eu sei que muitas pessoas que sonham em vir para a Espanha, construir uma vida aqui, têm muitas dúvidas. Inclusive, muitas pessoas, as quais me procuram para entender como foi o meu processo, têm dúvidas muito semelhantes e dúvidas que eu também tive quando eu estava aí no Brasil, sonhando, me preparando para hoje estar aqui. Eu vou ser direta ao ponto. Eu sei que a maioria das dúvidas gira em torno de valores e sobre processo. Então, a partir da minha experiência, eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo, quais foram os custos envolvidos e por que eu acredito que o visto de estudo com permissão de trabalho é uma das formas mais estratégicas para você vir para a Espanha de forma regular. E quando eu falo de estratégia, não me refiro a algo simples, fácil. O que muitas pessoas mostram na internet é esse recorte de que é simples, que é fácil, é só arrumar as malas e vir. Mas existe um planejamento por trás, porque vai exigir de você que está do outro lado uma programação, um planejamento muito bem estruturado. E eu não falo apenas de planejamento financeiro. Eu falo sobre planejamento, principalmente emocional, porque estar em um outro país não é simplesmente fazer as malas e resolvido. Envolve muitas questões. É o choque cultural, a adaptação com o novo idioma, o que muitas pessoas, inclusive, erram nesse ponto. Se eu pudesse voltar, eu faria algumas coisas diferentes, inclusive uma delas era investir no idioma, porque embora o espanhol seja uma língua parecida com o português, mas na prática é diferente. As pessoas têm um ritmo de falar rápido. Acontece que o sotaque é muito forte e é muito diferente de uma região para outra. Então, quando você pensa que em um determinado momento você já está muito bem no idioma, você percebe que não, por conta do sotaque, da forma das pessoas falarem. Então, uma das coisas que eu faria diferente antes de vir para a Espanha era investir no idioma, porque isso muda muita coisa, inclusive oportunidades. Eu, inclusive, perdi algumas oportunidades por não falar bem o idioma, por não entender bem o idioma logo no começo. Então, se você está vindo para cá, invista no idioma. Coloque isso como uma das prioridades, como programação. Então, eu falo de planejamento, eu falo sobre tudo. Emocional, adaptação com o idioma, o choque cultural. A internet mostra um lado muito bonito. E, de fato, viver em um outro país é uma das experiências que, da minha parte, uma das melhores experiências que eu já tive. No entanto, existem desafios e a experiência é única. O que foi difícil para mim pode não ser difícil para você e vice-versa. O que foi fácil para mim pode não ser fácil para você, mas a ideia é ter uma estrutura, ter uma programação financeira, emocional, porque vai exigir isso de você no começo, principalmente em lidar com tudo isso que eu falei, saudades também, o choque cultural também é muito forte, então é preciso ter um preparo, porque coisas fora do controle podem acontecer. Então, como é que foi o meu processo, né? Tanto meu marido e eu viemos para cá, entramos como turista. Existe a possibilidade de você já entrar na Espanha com visto? Sim. E falando sobre o que eu faria diferente antes de vir para cá, seria isso. Se eu estivesse no Brasil hoje, me programando para vir para a Espanha, eu tiraria o visto no Brasil e entraria na Espanha com visto já aprovado. Por que eu faria isso? Primeiro, por conta do prazo. Quando você tira no Brasil, você, além de entrar no país já com a permissão de estudar, viver aqui legalmente e ter a permissão de trabalhar até 30 horas semanais, o processo é muito mais rápido. Quando eu entrei aqui, eu vim como turista e dentro de 30 dias, eu dei entrada no meu visto. E quando foi nesse processo, em 2024, o visto estava sendo aprovado muito rápido. O meu visto e o do meu marido foi aprovado com 15 dias. Mas hoje a realidade é diferente. A demanda da estrangeiria aumentou muito e por causa disso, muitas pessoas têm aguardado meses. Então imagina, você está num país sem autorização de trabalho, porque durante o período em que o seu processo está em andamento, você não tem autorização para trabalhar.
Então, vai exigir de você uma programação financeira muito mais estruturada, porque você não vai poder trabalhar, gerar renda, então você vai precisar converter seu dinheiro para o euro para se manter no país até o seu visto sair. Então, a partir dessa experiência, eu faria diferente por ver pessoas hoje aguardando 4, 5 meses para ter a aprovação do seu visto. Eu tiraria no Brasil, ok? Mas, trazendo a minha experiência, como é que foi? E existe a possibilidade também, se você quiser entrar no país como turista, você tem até 30 dias para dar entrada no seu visto de estudo com autorização de trabalho. E foi exatamente assim que aconteceu comigo e com meu marido. Entramos aqui como turistas e dentro do prazo estipulado na época, temos a entrada no visto. Primeiro, eu procurei o curso. Um curso, mas não qualquer curso, porque nem todos os cursos vão te dar a autorização de trabalho. Isso quer dizer que, se você entra num curso que não tem a carga horária exigida pelo governo, que não tem os critérios exigidos pela estrangeiria, você pode até conseguir estar no país de forma regular durante o período do seu curso. Porém, você não terá autorização de trabalho. O mais importante de tudo é você saber exatamente qual curso você vai fazer. Não é o que você vai estudar, é o tipo de curso que está disponível dentro dessa regra, que já vem automaticamente com a autorização de você trabalhar. A autorização de trabalho é por 30 horas semanais. Então, o desafio maior que tivemos quando chegamos aqui foi encontrar, primeiro, um curso razoavelmente barato, porque não é barato. A maioria dos cursos é a partir de 4.000 euros, 5.000 euros. Então eu queria ganhar tempo, porque o meu objetivo não era simplesmente estudar. Era, além de estudar, estar numa condição administrativa no país regular e ainda com autorização de trabalho. E além disso, a minha preocupação era tempo, porque eu encontrei alguns cursos que eu teria que estudar 2 anos. E durante o período que você estuda, isso não conta para a nacionalidade, ou seja, eu perderia 2 anos, entre aspas, né? Faria um investimento de 2 anos. Em 2 anos eu poderia estar numa outra condição. Então, o primeiro ponto, eu escolhi um curso dentro do mercado na época, e acredito que hoje também ele é o mais em conta, o mais flexível. Eu estudei empreendedorismo, foi um curso de duração de 1 ano. Durante esse período de 1 ano, eu tenho autorização automática para trabalhar durante 30 horas semanais. Por que que isso é importante? E depois do processo de estudo, eu pude trocar o visto de estudo para o visto de residente de trabalho. Então, atualmente, eu não sou mais estudante no país. Eu sou uma residente legal no país com visto de estudo e trabalho. A partir da minha residência, eu já passo a contar para a nacionalidade. Então, primeiro ponto, escolha do curso. O meu curso girou em torno de 3.000 euros, 3.250 euros, que foi o mais em conta. Além do curso, é exigido pelo governo que você faça uma comprovação financeira. O governo exige que você, não é uma taxa que você paga, tá? E esse valor que assusta muitas pessoas, mas é necessário, porque durante o período em que você estuda, o governo quer se assegurar que se você tiver algum problema, você vai conseguir se manter no país. Então, pelo IPREM, são 600 euros ao mês que você precisa comprovar. Se o curso tem duração de 1 ano, são 600 euros vezes 12, que dá 7.200 euros. Esse é o valor financeiro exigido pela estrangeiria para você fazer a comprovação e tirar o seu visto de estudo com autorização de trabalho. Além do curso que você precisa estar matriculado e precisa escolher muito bem um curso, porque nem todos dão autorização de trabalho, você precisa fazer uma comprovação financeira de 7.200 euros, precisa contratar um seguro saúde, que é como se fosse um plano de saúde aqui da Espanha, e o valor ele não é fixo, ele vai variar de acordo com a sua idade, e de acordo também com a seguradora que você faça o processo. O meu custou em torno de 60 euros ao mês que eu pagava. Inclusive, é obrigatório, não é opcional. Esse seguro ele é obrigatório. Você precisa, sim ou sim, contratar um seguro saúde, que tenha duração aí durante o seu curso. Normalmente, os seguros aqui giram em torno de 1 ano, então você precisa contratar um seguro que te cubra durante esse período.
Além disso, você vai precisar de um certificado médico, indicando que você não tem nenhum tipo de doença contagiosa, por exemplo. Você vai precisar dos antecedentes criminais, e muita atenção nesse ponto. Os antecedentes criminais no seu país de origem precisa estar traduzido e juramentado. Ou seja, não é simplesmente pegar a certidão dos antecedentes criminais e fazer uma tradução crua. O tradutor precisa ser um tradutor homologado aqui na Espanha. Muita atenção com isso, porque eu já vi casos de vistos sendo negados porque a pessoa usou uma tradução comum para os antecedentes criminais e a estrangeiria simplesmente negou o visto. Ou seja, já falamos do curso que precisa ser um curso válido pelo governo, a comprovação financeira de 7.200 euros que você precisa sim ou sim comprovar, é obrigatório. Seguro-saúde, que é obrigatório também. Um certificado médico indicando que você não tem nenhum tipo de doença contagiosa, popularmente falando é assim. E os antecedentes criminais, que precisa estar traduzido e juramentado por um tradutor homologado na Espanha, ok? Além disso, o seu passaporte precisa estar em vigor, passaporte válido. São esses documentos que você precisa reunir para dar entrada no seu processo do visto de estudo com autorização de trabalho. Por que eu acredito que o visto de estudo é uma das formas mais estratégicas? E como eu já falei de valores, dá para entender que não é barato, é um investimento. Eu costumo dizer que não gasto, é um investimento. Porque se você tem a possibilidade de estar num país regular, isso muda tudo. Eu nunca tive problemas fiscais, medo, insegurança por estar no país, que de repente pudesse alguém me parar e eu não estava documentada. E viver tranquilamente assim te traz uma segurança. E é necessário também nesse processo, porque quando você muda de país, você está num ambiente que não é seu, existe uma insegurança por si só. Estar numa condição irregular traz um peso, uma ansiedade que você pode evitar se você se programa, se você se organiza para tirar o visto e estar numa condição administrativa regular no país. É o que eu recomendo. Muitas pessoas falam assim, é muito caro, eu prefiro entrar como turista, ficar irregular e depois de 2 anos eu solicito aí a minha regularização. Não é tão simples assim. E durante esse período em que você fica irregular no país, você pode ter muitos problemas, principalmente para encontrar moradia, emprego. Enfim, eu não recomendo. É muito arriscado. E vocês vão ver vídeos na internet mostrando que é fácil, que algumas pessoas conseguiram, que muitas pessoas conseguiram, mas a realidade é diferente. Ainda mais agora que a Espanha está num processo para regularizar os imigrantes que estão em situações administrativas irregulares. Isso significa que vai reduzir significativamente as pessoas que vivem ou viveram no país aqui de forma irregular. Elas estão tendo a oportunidade de ter as documentações e de estar numa situação administrativa regular no país. Então, quem vem, que quer se manter no país de forma irregular, pode ter muito mais problemas, porque a tendência é que muitas pessoas estejam regulares com documentação. Então, vai ser muito mais difícil. E um outro ponto que eu acho muito importante sobre o visto de estudo com autorização de trabalho, o que faz dele ser uma porta de entrada para você viver tranquilamente na Espanha, é que depois do seu curso, você pode trocar o seu visto de estudo para o visto de residente, que é justamente o que aconteceu comigo. Eu entrei como estudante e atualmente eu sou uma residente legal no país. E isso muda tudo, porque você regular no país já é muito bom. Tempo de estudo não conta para nacionalidade. Ou seja, seu curso ele é de 2 anos. Se você escolhe um curso de 2 anos, você tem que aguardar 2 anos para fazer a troca do seu visto para residência. E só a partir da residência que você conta para a nacionalidade. Então eu acho muito mais estratégico você entrar num curso de 1 ano, onde um ano passa muito rápido. Eu pisquei, passou 1 ano. Depois você troca para residência a partir de então, ou seja, com 3 anos aqui, vivendo na Espanha, dessa forma, entrar com o visto de estudo, e depois fazer a troca para residência, aguardar 2 anos, você aguarda 3 anos para a entrada no processo da cidadania. E isso para mim é um dos pontos mais relevantes na condição do visto de estudo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre alguns desafios que muitos estudantes encontram para encontrar trabalho, mesmo regular no país,
e mesmo com autorização de trabalho, porque a maioria das vagas daqui da Espanha é de jornada completa, ou seja, 40 horas semanais. E quem é estudante não tem autorização de elaborar mais de 30 horas por semana. É aí que entra a flexibilidade e você entender como é que funciona o ritmo de trabalho aqui, se adaptar. No começo, você pode acertar trabalhos ou vão aparecer trabalhos de meia jornada que não é exatamente aquilo que você esperava, mas é uma oportunidade de você elaborar, de você trabalhar, ganhar experiência, ganhar tempo, entender como é o ritmo de trabalho daqui e a partir de então reconstruir sua vida ou iniciar sua jornada aqui. E tem muitos detalhes nesse processo que eu já vivi e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque se eu tivesse ouvido antes de vir para cá, eu não teria alguns desafios ou algumas dificuldades logo no começo. Então, hoje eu entendo que se tiver estratégia logo no começo e informações reais do processo, vocês conseguem se manter aqui de forma tranquila e ter uma mente mais flexível em relação a trabalho. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para explicar para vocês quais são os desafios que muitos estudantes, inclusive eu encontrei aqui na busca de trabalho, e quais foram as estratégias que eu usei para não ficar fora do mercado. E algo também que é muito importante deixar muito claro, que como a autorização de trabalho é de 30 horas semanais, o seu salário ele não é completo. E entra aí um dos desafios também que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas que estão se programando para vir para cá. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sino, porque semanalmente eu vou deixar vídeos aqui como esse, baseado na minha percepção, na minha experiência de alguém que já viveu o processo e que pode ser um fio condutor no seu processo de realizar o seu sonho de vir para cá, mas não impulsivamente, não de forma imprudente, mas de uma forma responsável.